Ok, gente, então vamos lá, vamos corrigir esses dois exercícios aqui, tá? O exercício número 4 e o exercício número 5. O número 4, ele pede o seguinte: construa um programa que leia 15 números inteiros e, ao final, mostre qual foi o maior valor fornecido. Então, a gente vai ter que fazer a leitura de 15 números, certo? Eu vou criar aqui uma nova classe, vou chamar de x4, tá? Exercício número 4, vou marcar aqui que tem o método main. Então, eu preciso criar uma variável inteira. Eu vou chamar essa variável de num. E eu vou criar uma outra variável inteira chamada maior número. Maior número, tá? Que é onde eu vou armazenar qual foi o maior número digitado. Então, eu preciso fazer a leitura de 15 números, né? Se eu fosse fazer a leitura de um único número, como que eu faria? Eu vou criar aqui o scanner. System.in, tá? Fazer a importação. Vou pedir para o usuário digitar o número. Digite um número. E vou fazer a leitura desse número. O número é igual ao leitor.nextInt, tá? Beleza, esse aqui, tranquilo. Ele faz a leitura de um número inteiro. Beleza. Só que eu quero fazer isso aqui 15 vezes, né? Eu quero que ele leia 15 números. Então, eu vou ter que colocar esse código de leitura, que é o código que eu quero repetir 15 vezes, dentro de uma estrutura de repetição, tá? E aí, a gente já viu aqui que a gente pode fazer isso com o while, com o do while, e tem o for, que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, a gente vai fazer aqui ou usando o while ou usando o do while, que são estruturas de repetição. Como que eu faço isso? Eu vou precisar criar uma outra variável aqui, que eu vou chamar ela de contador, tá? Pode ser x, pode ser esse contador. Vou iniciar com 0, vou falar que ela começa com 0, e vou falar que enquanto esse contador for menor do que 15, eu vou fazer o código que está aqui dentro. Então, eu vou repetir esse código aqui 15 vezes. E aí, eu coloco aqui um cont mais, que é para somar mais um ao valor do cont a cada rodada, né? Então, na primeira rodada ele vale 0, depois vale 1 e assim por diante. Tá? Eu posso, inclusive, colocar ele aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos começar esse contador com 1, para facilitar aqui para a gente, eu colocar o seguinte: digite o mais conte mais, eu vou botar esse símbolozinho aqui, número. Que aí ele vai aparecer aqui para mim, digite o primeiro número, por isso que eu mudei de 0 para 1, tá? Porque senão ele ia falar, digite o 0 número, né? Não faz muito sentido. Então, digite o primeiro, depois o segundo, o terceiro e assim por diante. Quando eu der um play aqui, ó, olha lá, ele já mostra aqui pra gente, ó. Digite o primeiro número, botar tudo igual só para ficar fácil. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Primeiro, segundo, terceiro. No caso, até o 14º, porque a gente, como eu alterei de 0 para 1, eu tenho que colocar aqui menor ou igual a 15, né? Ou menor que 16, tá? Então, ele vai estar fazendo a leitura de 15 números. Então, esse código aqui, criei uma variável cont, comecei ela com 1, falei que enquanto o cont for menor ou igual a 15, ele vai fazer o código, ele vai exibir o código que está aqui dentro, ele vai executar o código que está aqui dentro e vai somar mais 1. Então, na primeira rodada, o cont vale 1, soma mais 1. Na segunda, vale 2, soma mais 1 e assim por diante. Então,
Esse código resolve parte do nosso problema, né? O nosso problema pede que o programa leia 15 números inteiros e no final eu quero saber qual foi o maior número digitado, tá? Como que eu posso saber qual foi o maior número digitado? Eu vou vir aqui, ó, e vou falar o seguinte: se o número que foi digitado, né, naquela hora, se ele for maior que o maior número, se ele for maior que o maior número recebe o número. Então, se o número que eu digitei 10, se o 10 for maior do que o que já está armazenado lá na variável maior número, o maior número vai receber, no caso, o 10, né? E aí ele só deu um erro aqui que ele pede para inicializar a variável maior, né? Eu tenho que inicializar a variável maior para ele poder fazer essa verificação. Então eu começo a variável maior com 0 e depois ele consegue fazer isso aqui, tá? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui para 5, só para eu não ter que digitar os 15 números, tá? Só para facilitar o teste. Mas aí, depois, é só botar 15 que ele vai ter o mesmo efeito. Então, eu estou mudando aqui para 5, para eu fazer a leitura de 5 números. Então, o primeiro é 43. O segundo, 21. O terceiro, 76. O outro, 23. E o quinto, 12. Ah, faltou uma coisa, né? Ele fez o que era para ser feito, então eu tenho na variável maior número o valor, só que eu não mostrei, né? Eu não exibi. Então, sysout, o maior número é mais maior número. Então, agora vou executar aqui de novo. Por isso que eu diminuo a quantidade de testes aqui. Imagina, tem que digitar 15 vezes, depois descubro que eu errei aqui, eu tenho que digitar 15 vezes de novo. Então eu diminuo a quantidade de testes para facilitar a nossa vida. E o 23. O maior número é o 45, tá? Se eu executar isso aqui de novo, 87, 23, qualquer número que eu digitar aqui, olha lá, no caso o maior número foi o último, que é o 776.766. Tá bom? Então, esse exercício é isso, tá? A gente poderia fazer com do while também, ia dar o mesmo resultado. E a gente poderia fazer com o for, que, né, com o for, para esse caso aqui é até mais fácil, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o primeiro exercício, né, na verdade, o exercício número 4, essa é a correção. Exercício número 5. Foi realizada uma pesquisa entre os funcionários de uma dada empresa. Foram recolhidos dados de altura, sexo, que vai ser representado com M ou F, e salário de 20 funcionários. Construa um programa que informe a média do salário, a maior e a menor altura e a quantidade de mulheres com salário até R$ 1.000. Vamos criar o exercício 5. X é x5. Vai ter um, né? E aí, gente, ó, eu vou até copiar essa parte aqui de scanner. Deixa eu ter que digitar aqui de novo. E a estrutura de while é a mesma, né? Opa. Devia ter copiado tudo e apagado só o que eu não precisava, né? Mas, vamos lá. O que muda ali, né? O que muda é que eu tenho 20 funcionários, tá? Então, o código que está aqui vai ser executado 20 vezes. Vou botar aqui. Conte mais. Opa, o que eu fiz aqui? Primeira execução.
Se eu rodar isso aqui, ó. Opa, fiz um loop infinito aqui, né? Vou botar o conte mais. Se eu executar isso aqui, ó. Primeira execução, segunda execução, terceira, até a 20ª. Então, esse código aqui, que eu fiz aqui até agora, ele é só para fazer o loop. É só para fazer o código que está aqui dentro, né? Aqui dentro vai o meu código. Tudo que tiver aqui dentro vai ser executado 20 vezes. E por que eu quero executar isso 20 vezes? Porque eu pedi para ler os dados, altura, sexo e salário, de 20 funcionários. Então, agora que eu já tenho esse código que faz esse loop de 20 vezes, eu vou pedir para esse código ler a altura, sexo e salário. Vamos lá. Então, a altura da pessoa, vou colocar como float, né? O cara pode ter 1,60 m, 1,80 m. Sexo, como é masculino e feminino, vou colocar como char. E o salário, não sei quanto que a pessoa recebe, vou colocar um double. Tudo bem? Então, esses são as minhas variáveis, né? O que eu vou fazer leitura. Então, vamos lá, vamos fazer essa leitura. Digite altura. Vou botar um system out aqui. Não devia nem ter apagado. Conte primeiro funcionário, né? Só para separar. Digite a altura. E aí eu faço a leitura. Altura igual a leitor. Ponto. Next. Float. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Digite o sexo. E digite o salário. Digite salário. Aqui vai ser sexo. Salário. Aqui é ponto next ponto char at 0, né? Primeiro caractere digitado, e o salário vai ser um next double. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu já estou fazendo as leituras. Então, todas as leituras dos dados. O que eu preciso fazer agora? As verificações. Verificações. O que eu preciso saber? Média salarial. Então, a média é uma informação, né? Uma variável que eu vou ter que armazenar ali. Maior e menor altura, mais duas variáveis. E a quantidade de mulheres com salário até R$1.000. Então, vamos criar a média salarial. A média salarial também é double. Média salário. Menor e maior altura vão ser floats também. Maior altura, menor altura. E quantidade de mulheres com salário até 1.000 é um inteiro. QTD M 1.000. Vou botar até 1.000. Até 1.000. Quantidade QTD M underline até 1.000. Beleza. Essas são as verificações que eu preciso saber. Vamos fazer aqui a de média. Como que eu faço a média dos salários, né? Eu preciso, primeiro, somar todos os salários e depois eu vou dividir pela quantidade de salários que foram digitados, tá? Então, eu vou fazer aqui. Primeiro, eu preciso somar todos os salários. Vou colocar aqui a média salário, ela vai ser mais igual a média salário. Porque ela vai receber o que ela sempre vai acumular nela ali, né? Aqui o erro é para iniciar a variável. Eu inicio a variável com 0 e ela sempre vai acumular. Ah, eu digitei 4.000, ele vai aqui, desculpa, mais igual salário, que é o que o cara digitou.
a média de salário era 0, ele digitou 4.000, ele vai lá e coloca 4.000. Se na outra digitou 2.000, ele vai ali e soma aqueles 2.000 aos 4.000 que já tinha digitado, 6.000. O próximo salário é 1.000, ele vai somar. Então ele está sempre acumulando esse média salarial. Então ele vai fazer isso 20 vezes, vai acumular 20 vezes. No final aqui, eu vou falar que a média salarial, média salário, vai ser igual a ela mesma, a média salário, dividida, ou então eu posso botar dividido igual, né? Vamos seguir o mesmo padrão ali. Dividido igual 20, tá? Ou, melhor ainda, melhor do que 20, por conte menos 1. Por quê? O conte era 20, né? Eu comecei com 1, fui digitando até chegar em 20. Quando o conte virar 21, ele sai do while. Então, o conte, aqui no final, o conte vale 21. Só que, na verdade, eu tenho 20 pessoas, 20 funcionários. Então, eu vou fazer a conta com o 20. Então, a média salarial vai ser ela mesma, o acumulado da... Você poderia criar uma variável para somar os salários, depois uma variável para média, mas eu acho que aqui não tem necessidade. A gente pode colocar e acumulando as somas aqui nessa variável média e depois eu só divido por 20, tá? Que aqui é o conte menos 1, tá? Poderia colocar 20 aqui? Poderia colocar direto aqui o 20? Poderia. Mas aí na hora de fazer os testes, se eu vier aqui mudar para 5, eu tenho que vir aqui e mudar para 5. Se eu vier aqui mudar para 3, eu tenho que vir aqui e mudar para 3. Então se eu deixo do jeito que tá, conte menos 1, eu posso mudar em um lugar só, né? Eu venho aqui e mudo para 3, que o meu teste vai funcionar do mesmo jeito, tá? Inclusive eu vou deixar só 5 aqui para facilitar o teste. Depois a gente altera. Então beleza, a média salarial é essa. Média salarial eu vou colocar aqui e ao final eu sei quanto é a média salarial. Alt média salarial. Média salário. Tá? Vamos para outra. Maior e menor altura. Maior e menor altura está muito relacionado com isso aqui. A gente acabou de fazer o cálculo para descobrir qual que é o maior número. Então fica muito fácil aqui de descobrir qual que é a maior altura. Se a altura digitada for maior que a maior altura, então a maior altura se torna a altura que acabou de ser digitada, né? Inicia a variável e tal, beleza. Então, se a altura que ele digitou agora, que ele acabou de digitar, é maior do que o que está armazenado dentro da variável maior altura, a variável maior altura vai receber o valor que foi digitado. Aquele valor passa a ser o maior, tá? Menor altura, muito parecido, com um pequeno detalhe. Se a altura digitada for menor que a menor altura vai receber a altura. Aí, beleza, eu preciso também iniciar essa variável. Mas aí se vocês vierem aqui inicializarem ela com 0, nunca a altura vai ser menor do que a menor altura, né? Porque ninguém tem uma altura menor do que 0. Não existe. Então, o que algumas pessoas fizeram? Foram ali e colocaram um número gigante. Coloquei aqui 100, 999, tá? Para garantir que a altura que o cara digitou vai ser menor do que aquilo ali. Uma outra solução que você pode ter é o seguinte: eu posso colocar um ou. Eu posso colocar um ou conte igual a 1. Por quê? Se o meu conte é igual a 1, significa que eu estou na primeira rodada, né? A primeira altura lida.
Então, se é a primeira altura lida, automaticamente ela é a menor. Tá? Se é a primeira altura lida, esse ou, não me importa que o lado esquerdo dê false, porque o lado direito deu true, eu estou trabalhando com o ou, então falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, quando o count for 1, que é a primeira rodada, digamos assim, é a primeira leitura que ele está fazendo, a minha menor altura vai receber a altura, tá bom? E aí, fiquem atentos ao seguinte, eu inicializei o meu count com 1. Se você inicializou, eu inicializei com 1 porque eu estou mostrando ele na tela, né? Eu estou exibindo ele aqui, ó. Primeiro funcionário, então, para deixar de uma forma mais visual, eu inicializei com 1. Se você iniciou com 0, a sua condição aqui também vai ter que ser com 0, tá? Só fiquem atentos a isso. Então, beleza. A menor altura também está resolvido. E a quantidade de mulheres com salário de até 9 mil? Aqui eu tenho duas verificações diferentes, né? Primeiro eu preciso saber se ela é mulher. E se ela for mulher, se o salário dela é até R$ 1.000, ou seja, é menor do que R$ 1.000. Então eu tenho duas informações, duas coisas a verificar. Não basta só ser mulher e não basta só ter o salário abaixo de 1.000. Tem que ser ao mesmo tempo mulher com salário abaixo de 1.000. Então eu vou perguntar se o sexo é igual a FM que eu falei, né? F E, aí aqui no caso é um E, porque tem que ser ao mesmo tempo, altura menor, altura não, salário menor que 1.000. Se essas duas condições forem satisfeitas, eu vou lá e somo mais um nesse cara, né? A quantidade de mulheres que eu também tenho que inicializar com 0. Quantidade de mulheres até R$ 1.000 era 0, vira 1, 2, 3 e assim por diante. Então, essas aqui são as verificações. Na verdade, isso aqui não é nenhuma verificação, né? É uma conta só, simplesmente. E esses caras aqui são as minhas verificações. Se a altura é maior do que a maior altura, se a altura é menor que a menor altura ou o count é igual a 1. Nesse caso aqui, ó, por que eu não coloquei o eu count igual a 1? Porque como eu começo a altura com 0, qualquer altura já vai ser maior. A primeira altura, automaticamente, ela já vai ser maior do que o 0. Então eu não preciso necessariamente colocar essa outra verificação. Tá? No caso se eu colocar, não vai ter diferença, o resultado vai ser o mesmo, mas eu não preciso colocar necessariamente. Já no caso do menor, eu preciso colocar isso aqui, porque senão nenhuma altura digitada vai ser menor do que o 0. E o último é se o sexo é feminino e o salário é menor que 1.000. Tá? Vamos testar isso aqui? Vou testar só com 3 para facilitar a nossa digitação aqui. Então, vou digitar a altura aqui, 1,54 m. Opa, vírgula, né? Deu uma exceção aqui. Depois a gente vai trabalhar com try-catch, que é para tratamento desse tipo de exceção aqui, tá? Mas no outro momento. É que aqui é com vírgula e não com ponto. Vamos digitar a altura, 1,54 m. Sexo feminino. E o salário, vou botar aqui 800 para entrar dentro daquela primeira, dentro dessa condição aqui. Vamos pegar um outro aqui, do 2,10 m, é masculino, botar o mesmo salário, e vou pegar um outro aqui, 1,76 m, feminino, 2.500. Então, ele vai... eu não mandei mostrar, né, gente? Eu só mostro a média salarial, tá? A média salarial, se eu somar esses 3 salários e dividir por 3, ele vai dar esse salário aqui. Mas faltou mostrar o restante das informações, que é maior altura
menor altura e aqui mulheres com salário até 1.000, só para resumir aqui, só para simplificar. Beleza, agora vai funcionar do jeito que a gente precisa. Vamos digitar a altura aqui, 1,54, botar feminino, 960. Vamos colocar um outro aqui de 2,10, masculino, 900. Botar um outro aqui, 1,76, feminino, 2 e botar 2.000. Então, se eu colocar aqui, né, a maior altura vai ter que ser o 2,10, a menor altura 1,54, a quantidade de mulheres com salário até R$ 1.000 vai ter que ser uma só, que é a primeira, e a média salarial tem que fazer conta. É isso aí. Olha lá, o 2,10, né? A gente pode formatar, usar um printf aqui para formatar, mostrar o dinheiro no formato que a gente quer, a altura, tá? Mas a essência do exercício é essa. A média salarial é essa daqui, né? Se você somar essas três aqui e dividir por 3, vai dar isso daqui. A maior altura foi o 2,10, que foi o primeiro. A menor altura... Não, desculpa. A maior altura foi o segundo, né? 2,10 é o segundo. A menor altura foi o primeiro, que é 1,54. E a quantidade de mulheres com até salário de até R$ 1.000, no meu caso aqui foi uma, né? Que é a primeira. A segunda, apesar de ser mulher, o salário dela foi maior do que R$ 1.000. Então, é isso. Esse aqui é o exercício, né? Dá também para a gente fazer utilizando o do while e dá para a gente fazer também utilizando o for, que a gente vai mostrar aí adiante. Ok?